Bom dia, nós somos do quarto semestre de Direito Empresarial Aplicado e hoje vamos apresentar a sociedade em nome coletivo. Os oradores são Kelvin Barreto, Leila Ribeiro, Lívia Melo, Manuel Neto, Núria Oliveira e Tiago Breno. Conceito. A sociedade em nome coletivo, em seu conceito, é bem simples. É uma sociedade em que a responsabilidade ela é solidária, é uma responsabilidade ilimitada perante seus sócios, todos respondem limitadamente e só admite pessoas físicas, não admitindo pessoas jurídicas, como diz o 1000 e 1030, o artigo 1039 do Código Civil. Só produz efeitos interna corporis, ou seja, em uma cláusula feita no seu contrato social, você pode restringir um pouco dessa responsabilidade solidária. Porém, essa responsabilidade solidária só vai ter efeitos perante a terceiros, ou efeitos perante aos sócios e não a terceiros. Perdão. Origem. A origem da sociedade em nome coletivo, primeira modalidade, ela é a primeira modalidade mercantil historicamente noticiada. Ela surge na Itália durante a Idade Média, com um empreendimento familiar, ou seja, ali entre pais e filhos, e o seu patrimônio se confundia por ser um patrimônio familiar. Então, surge, assim, a sua característica principal, que é a responsabilidade ilimitada, ou seja, a responsabilidade solidária dos sócios. A sociedade anônima coletiva, ela orienta, assim, no capítulo 2, artigos 1039 a 1044 do Código Civil, e, em caso de omissão desses artigos, a sociedade de nome coletivo ela vai ser regida pelas regras da sociedade simples. A responsabilidade solidária. Essa responsabilidade solidária ela passa por fases, vamos dizer assim, que é entre os sócios e entre terceiros. A relação sócios e sociedade é no que norteia o benefício de ordem, que o credor ele não vai poder atingir os bens particulares do sócio sem antes atingir os bens sociais. Se caso ele atingir primeiro os bens sociais, ele, ao observar-se que houve ali comprovado uma inexistência ou insuficiência do patrimônio social, ele poderá voltar-se contra o patrimônio particular dos sócios e pedir que eles respondam solidariamente. Essa responsabilidade ela é uma responsabilidade subsidiária, como diz o artigo 1039 e 1024. A relação entre os sócios. Como eu falei, depois de ele ter exaurido o patrimônio social, o credor ele poderá, assim, cobrar do patrimônio particular dos sócios a totalidade integral da dívida ou o remanescente dela, para qualquer um deles, visto que a responsabilidade é solidária na sociedade em nome coletivo. Bom dia, sou o Thiago, vou falar um pouco aqui sobre as dívidas sociais e o que elas são. Com a formação da sociedade, há um surgimento de uma pessoa jurídica que possui própria, com patrimônio que consiste em bens e dívidas. Assim, quando a pessoa jurídica adquire essas dívidas, em regra, quem responderá por elas é o patrimônio da sociedade. Por isso, a nomenclatura de dívidas sociais, pois elas são os débitos da sociedade em si. Eu vou falar um pouco sobre algumas características das dívidas sociais. E a primeira é que o sócio que tomar a dívida social terá o direito, né, tem como direito, o regresso da totalidade da dívida paga por ele, como disse Kelvin. A segunda característica é que a estipulação só tem validade aos creditados como sócio. E quem são esses? Pessoas físicas que respondem a todos os sócios limitadamente. Terceira característica é que o sócio admitido em sociedade não se exime das dívidas sociais anteriores à admissão, ou seja, ele não está isento. Pode passar o slide, por favor. E no artigo diz que a retirada, exclusão ou morte do sócio não exime aos seus herdeiros da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, sendo essa aplicação a regra chamada responsabilidade residual. E no momento em que os sócios são solidariamente responsáveis pelas obrigações, se dá em casos de recuperação judicial, extrajudicial e falência do empresário da empresário.
contrato é o documento que autoriza a criação de um negócio societário. Nele contém todos os dados da empresa, como a razão social, o endereço da sede, informações sobre os sócios, sendo que a única maneira de uma empresa começar suas atividades é com a criação do contrato social. O seu registro ele é feito na junta comercial do Estado ou em cartório de registro de pessoa jurídica, de acordo com o tipo da sociedade. O nome empresarial da sociedade em nome coletivo, ela será composta pela firma e razão social, ou seja, será o nome civil de todos ou de alguns dos sócios. E em caso de omissão de alguns dos sócios, terá posterior, né, ao nome deles ICIA, e sócios e companhia, assim indicando que há nessa sociedade mais sócios, além daqueles que estão ali no nome social, como diz o artigo 1041, em conjunto com 1157. Relação à administração. É vedada a ação por terceiros. O uso da firma ele é privado dos que tenham poderes expressos no contrato social. Em caso de omissão contratual, todos os sócios poderão fazer uso da firma no limite do contrato. A dissolução da sociedade pode ser entendida como o fim da personalidade jurídica da sociedade contratual, fato através do qual se decide ou reconhece que a sociedade deverá encerrar suas atividades. No final da dissolução, a empresa entra na liquidação, etapa que visa a finalização dos negócios, e se dá como a solução de todas as pendências obrigacionais da sociedade, como o pagamento de dívidas, a cobrança de devedores e a partilha entre os sócios.